Eu passei séculos sonhando com você, enquanto todo esse tempo você estava sonhando com seus ideais. Há uns 2 anos atrás, talvez mais, minha amiga Fernanda me falou a primeira vez sobre Mystic Prince. Ela disse sobre seu webtoon incrível de fantasia que parecia que ninguém conhecia, e como ele era fantástico. Eu guardei na minha memória, mas vou confessar, não fui atrás. Já estava lendo tanta coisa na época que só pensei, mais uma história de magia, e deixei lá na gaveta da minha cabeça. Corta para 2026, que Fernanda decidiu que seria a leitura do nosso encontro do Clube das Senhoras, o clube do livro que eu tenho com as minhas amigas. E aí eu finalmente dei uma chance para Mystic Prince e veio o choque. Eu acho que é um dos melhores webtoons de fantasia que eu já li na minha vida. E o choque número 2. Eu sinto que as pessoas não conhecem Mystic Prince, porque se conhecessem, estariam todos enlouquecidos, tal qual eu estou. O nosso cenário para a história seria algo similar à China Imperial. Basicamente, nesse mundo, houve uma grande batalha entre deuses e demônios e estabeleceu-se um tipo de competição. Então, nós temos uma sociedade onde algumas pessoas possuem poderes mágicos e o imperador é um imortal em terra. A função dele é usar de seus poderes mágicos para criar uma barreira que protege o mundo das ameaças dos demônios. E a cada 500 anos, mais ou menos, há uma nova competição para decidir quem será o novo imperador. E o antigo finalmente ascende aos céus como um deus. Para competir pelo trono, você deve ser um dos 20 príncipes do palácio. E os príncipes são, na verdade, jovens com poderes mágicos que são descobertos pelos anciões e treinados para essa competição. Importante apontar que o que determina quem é o terceiro, oitavo, 15º príncipe é o seu poder mágico. Então, quanto mais alto for o seu poder, mais alto é seu título de príncipe. A única exceção são os filhos de sangue do imperador. Nesse caso, por linhagem, eles são diretamente o primeiro príncipe e segue daí caso haja mais de um. Então, nós temos esse cenário. Acontece que já faz 1000 anos que não há anúncio de uma nova competição. Quem envia esse sinal são os próprios deuses. E apesar de serem tempos de paz, há também um questionamento do que está acontecendo. Mas, por fim, chega o anúncio da nova competição e é quando nós conhecemos nosso protagonista, chamado Jokyeon, quarto príncipe, que sempre foi uma figura misteriosa no palácio. Além disso, seu ancião, um mentor chamado Nahora, também é uma figura que ninguém sabe exatamente quem é, onde vive e o que está acontecendo. O quarto príncipe, assim que termina seus estudos, vive viajando pelo mundo, quase nunca aparece no palácio, e para completar, o assistente dele, que também é como se fosse um guarda-costas, chamado Bissol, tem cabelos brancos, a mesma cor dos cabelos de quem? Dos demônios. Então, de cara, você sabe que ele é uma figura que não inspira confiança, mas também gera muita fofoca, pois ele é o quarto príncipe, ele possui poderes consideráveis e suas relações com os outros príncipes também são mais ou menos. Seu único amigo e confidente, além do Pissol, é o sétimo príncipe, Ramil. E em contrapartida, ele tem uma grande rivalidade com o primeiro príncipe, Doha, que é justamente quem? Filho do imperador. Mas ok, Jokyeon chega ao palácio, a competição começa e é algo meio Squid Games, mas sem a parte de ir a óbito. Cada round é algo diferente, então temos desde um labirinto até um corredor com ilusões, até uma missão para solucionar problemas externos, e a cada round mais príncipes vão sendo eliminados. E apesar da competição ser o grande nó que amarra a história, a trama que faz tudo rodar, o que realmente constrói Mystic Prince, é o relacionamento entre os personagens, principalmente Doha, Jokyeon, Pissol e Ramil. Não dando muitos detalhes para não entregar os spoilers, esses vão estar na parte da análise, mas apesar de ser uma trama de fantasia com uma pegada de ação e mistério, eu facilmente descreveria Mystic Prince como um drama fantástico. Porque por mais que tenhamos muita magia, muito combate, muito será que é isso ou será que é aquilo, o que realmente torna a trama algo forte e diferente é o peso dramático da construção dos personagens, todos eles, inclusive os secundários, como os príncipes e o próprio imperador.
O autor ou autora leva seu tempo moldando as personalidades de uma maneira que faça sentido e entregando esses indivíduos de maneira muito tridimensional. Então não é algo mocinho versus vilões. São realmente pessoas que têm seus problemas, seus acertos, seus medos e ansiedades e que a história vai aos poucos fazendo com que eles tenham que tomar decisões e escolhas que podem ou não ser questionáveis em âmbitos morais. Então, de cara, já vou avisando que haverá spoilers aqui. Caso você não tenha interesse em saber as reviravoltas do Webtoon, pode pular direto para a opinião final. Caso você ainda não tenha suspeitado, o Jokyeon é uma garota que está fingindo ser um homem, ou melhor, uma mulher que está fingindo ser um homem. Ela era filha de um casal que eu imagino ser um tipo de nobre ou família mais abastada, e sua mãe era vítima de muitas agressões físicas por parte de seu pai. Apesar de Jokyeon ter poderes mágicos por ser mulher, ela jamais poderia assumir nenhum posto de poder. É importante notar aqui que há uma segregação de gênero nessa história. O posto mais alto que uma mulher poderia alcançar seria como imperatriz, casando-se com o imperador, ou como sacerdotisa no palácio, que é uma vida reclusa onde você não pode sair do templo jamais e tampouco interagir com nenhum homem além do imperador e dos príncipes. A Jokyeon, ao ver sua mãe sendo maltratada, tem um ataque de fúria e libera seus poderes de fogo, queimando tudo e todos que estavam ali, não só seu pai, mas como sua mãe, sua irmãzinha, todos os empregados do local, literalmente deixando tudo em cinzas. É quando Nahora a encontra e oferece a chance de ser um príncipe, mas para isso ela terá de fingir ser homem para o resto da sua vida, ou até virar imperatriz. E o mais importante aqui é que quando a Jokyeon tem esse ataque de fúria, ela também queima todos os seus sentimentos que não sejam a raiva. Então ela é praticamente incapaz de sentir qualquer coisa que não seja isso. Digo praticamente, pois ela é capaz de sentir outros sentimentos também, mas em doses muito menores. Então sua personagem é muito fria, muito distante e também não sabe o que sente direito a maior parte do tempo. Para mim, a Jokyeon é uma clara representação do trauma e como ele nos afeta, e esses fatos que acontecem com ela na infância acabam também moldando nela uma vertente muito forte sobre justiça social. Então ela frequentemente se envolve em disputas onde os fracos estão sendo alvo de algum tipo de violência. É inclusive assim que ela conhece o Bissol, que é um mestiço entre demônio e humano, e a gente percebe que ela quer ser imperatriz não só porque ela quer uma vida melhor, porque sendo sinceros, a partir do momento que ela se torna príncipe, a vida já está garantida. Ela nem da competição precisaria participar, mas ela faz questão de se tornar imperatriz porque ela quer mudar o mundo, principalmente a visão sobre as mulheres. Mystic Prince é, na verdade, um webtoon de raiva feminina. E aqui nós vamos encontrar diferentes mulheres que são vítimas, por assim dizer. Uma noiva que é condenada logo após seu casamento, uma cortesã que é castigada por não se submeter ao controle dos donos do estabelecimento e a alta sacerdotisa do templo dentro do palácio, que tem que levar uma vida enclausurada e isolada somente porque é o que foi estabelecido. Nós também teremos outras personagens femininas que mostram essa segregação de gênero, como a própria mãe do Doha, a antiga imperatriz, mas vou me focar nessas primeiras porque elas são as que a protagonista encontra e jura, não exatamente em vingança, mas uma mudança de sociedade, se não por elas, mas por todas as outras meninas, mulheres que virão no futuro. E temos uma cena tão poderosa quando ela assume o trono, porque ela se torna imperatriz, e aí surge no palácio sem as vestimentas de cima, só com as faixas enroladas no peito, numa área que ela mesma se machucou para não dar pistas de quem era. E diz: deixe o mundo saber que Jokyeon Ryu agora senta no trono e que ela é uma mulher. Os trovões assim ao redor é de arrepiar. E você deve se lembrar que eu comentei sobre como a história é baseada no relacionamento entre os personagens, principalmente o Doha, o Psyol e o Ramil. Bom, todos os três são apaixonados por ela, começamos por aí. O elemento do romance do Webtoon, ele é importante porque é o que vai moldar a construção do final da história, principalmente por causa do Ramil, que é o grande vilão. Ele tem esse desejo obsessivo pela protagonista e faz um acordo com o demônio para ajudá-lo em troca de ter a Jokyeon.
Spoiler, não dá certo, mas ele consegue construir uma fachada de mocinho muito boa. Mesmo que a gente saiba que há algo suspeito, como nós temos os outros personagens, os outros príncipes, que não são mocinhos e eles estão numa competição, há uma desconfiança que paira no ar e não sabemos exatamente o que está por vir. A relação do Bissol é mais de friends to lovers. Ele a segue após ser salvo e inicialmente é a admiração que os une. Ambos fingem ser algo que não são. Ela, um homem, ele, humano, e são unidos por essas promessas de um futuro em que possam ser eles mesmos. E eventualmente ele acaba se apaixonando pela Jokyeon, mas ele se martiriza nesse sentimento. Ele sente que é um grande pecado, porque como ele ousa amar alguém, ele um mestiço, algo que nem humano é. E nós temos o Doha, que se apaixona pela Jokyeon inicialmente achando que é um desejo por amizade. Ele começa a nutrir esses sentimentos acreditando que a protagonista é um homem, uma coisa meio General Shan de Mulan, e depois também descobre que ela é uma mulher. E não se importa, porque a bissexualidade tá aí para isso. E apesar da relação romântica dos três terem sua importância e beleza, os diálogos do Doha são de partir o coração, não tem como não sentir uma certa emoção vendo ele se declarar para ela várias e várias vezes, mais na cabeça dele do que para qualquer outra pessoa. Eu acho que é muito importante falar que não é o ponto central. Sim, o Ramil ser louco por ela é o que faz o grande final vilanesco, mas Mystic Prince é muito mais sobre a construção da Jokyeon como indivíduo do que sobre seus dramas românticos. É justamente aquela linha que nós traçamos para separar a romantasia da fantasia. O romance aqui, ele é acessório a uma história que se elabora a partir de uma mulher que fará tudo ao seu alcance para ser imperatriz e mudar o mundo para um lugar mais justo. O Doha, inclusive, percebe isso muito cedo e tem a minha fala favorita do webtoon, onde ele diz: "Eu passei séculos sonhando com você, enquanto todo esse tempo você estava sonhando com os seus ideais." Mystic Prince é um dos melhores webtoons de fantasia que existem. É isso. Se você discorda, você leu errado ou então só não tem bom gosto, pode escolher qualquer uma das opções. Eu realmente me questiono o porquê da obra não ser tão popular quanto eu acredito que ela deveria ser. Ela tem todos os elementos para ser um favorito de todos os tempos, de todo mundo, mas depois de refletir um pouco, eu acho que cheguei a algumas conclusões. Eu sinto que a maior parte das obras de webtoons ou manhwas, para ser mais específica, se dividem em clichês e em públicos específicos. Hoje as obras com maior popularidade são justamente os romances, e aqui podemos ter o histórico de fantasia, o cotidiano, mas em sua maioria com uma personagem feminina e com foco no público feminino. Ou então temos obras de ação e aventura com protagonistas masculinos que têm um foco mais nas batalhas ou ainda no elemento de comédia, e tem como público-alvo os homens. E temos as obras queer, que são os boys loves, os girls love, tendendo a ter um conteúdo mais maduro. E obras como Mystic Prince não se encaixam muito bem em nenhuma dessas categorias, pois são um pouco de tudo. É uma obra de fantasia, mas não tem como foco romance, tem lutas, mas trabalha mais o drama, e por não caber em nenhuma caixinha, também não encontra com facilidade o público-alvo, o que é uma pena, pois eu acho que todos os públicos, as mulheres do romance, os homens da ação e o pessoal que curte um conteúdo mais adulto, todos poderiam se satisfazer com o Mystic Prince. E aqui também fica como comentário o quanto é importante que a gente vá ler além daquilo que está na nossa zona de conforto, porque são essas pérolas, são essas joias que acabam se escondendo entre as obras, nos tecidos de gêneros e clichês. Se você quiser ler Mystic Prince, saiba que ele está praticamente todo gratuito em inglês na plataforma Webtoon. Você pode ler os episódios assistindo anúncios e acredito que são os últimos 3 que são pagos, mas daí dá 9 moedas e o Webtoon vive liberando cupons de 6 moedas. Então é só ficar de olho e adquirir facilmente. É uma indicação que faço de olhos fechados e vale tanto a pena, com certeza você não vai se arrepender. Antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário. Até a próxima!